Quero falar de um problema antigo aqui da capital amazonense: quantidade de buracos. Hoje faz uma semana daquele acidente lá na Avenida Djalma Batista que resultou na morte da grávida de 8 meses. O caso acendeu um alerta para o perigo que os buracos representam e trazem à tona discussão sobre o risco da falta de infraestrutura nas ruas da capital. O farol solto é uma lembrança do que aconteceu há quase 2 meses. Antônio era quem pilotava essa moto quando caiu em um buraco. Uma curva ali no Parque 10, todo mundo conhece o próximo CECIL do Parque 10. Quando eu me deparei com um buraco, né, não deu tempo de eu desviar, eu vi que caí, né, e ter essa fratura no ombro esquerdo, né. Motociclista há 15 anos, ele nunca tinha sofrido um acidente tão grave. Ele quebrou a clavícula e precisou ficar 45 dias sem trabalhar. O buraco que causou o acidente do Antônio foi esse aqui. Era tarde de domingo quando ele passava exatamente por esse ponto da Avenida Maneca Marques em direção ao Parque das Laranjeiras. Tinha chovido nesse dia, por isso a pista estava molhada. Ele disse que estava devagar, a mais ou menos 30 km por hora, mas ainda assim não teve tempo de reação. E na hora eu me desesperei um pouco, assim, por causa dos próximos carros, né? E saí rolando e depois algumas pessoas vieram me socorrer, próximas. Esse buraco aqui fica a menos de 200 metros daquele que causou o acidente do Antônio. Nesse trecho do Parque 10, os carros também precisam desviar de um bueiro aberto. Para isso, muitos motoristas quase invadem a contramão. Se a situação é ruim nas principais, é ainda pior nas ruas dos bairros da capital. É o caso da Travessa Pato Branco, no conjunto Ouro Verde, no Coroado. Dá até para entrar um carro aí. Se passar uma moto, entra também, entendeu? Tá muito perigoso isso. Então a gente está pedindo para as autoridades para resolver essa situação. Olha que situação chegamos, né? A rua Casa Blanca, também no Coroado, mas parece um tabuleiro de pirulito de tanto buraco. A Yasmin mora aqui desde 2022 e diz que nunca viu nenhum serviço de manutenção. Cada vez está pior, o buraco aumentando cada vez mais. E desde que eu moro aqui eu não vi nenhum asfalto, nenhuma arrumação nessa rua e está cada vez pior. A dona Nadir fala com propriedade. Mora aqui desde o início do bairro e conta que sempre foi assim. Só assim, rogado esse asfalto velho até hoje. Não vieram nunca mais. Isso faz mais de 20 anos. Ixi, muito mais. Para pelo menos amenizar o problema, os próprios moradores tentaram resolver. Se une aqui os moradores e aí tenta tampar os buracos. Mas não demora muito não, porque é um trabalho manual, então não vai ficar bom, né? E na época da chuva piora mesmo, aumenta os buracos. Apesar do cenário de descaso, aqui não aconteceu nenhum acidente fatal. Não dá para dizer o mesmo da Avenida Camapuã. Em maio deste ano, Josué Moreira Albuquerque, de 64 anos, passou por um buraco na via. O idoso estava em uma moto e foi arremessado a metros de distância do local do acidente. Ele não resistiu. Giovana também não. Ela e o marido estavam em uma moto quando passaram por um buraco, esse na Avenida Djalma Batista. Ele sofreu algumas fraturas. Ela, grávida de 8 meses, morreu na hora. O Antônio, lá no início da reportagem, sabe. Ter sobrevivido ao acidente foi um livramento. Imaginei eu ali, poderia ter sido eu, ou eu levando um passageiro, um parente, um familiar. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a equipe do Distrito de Obras vai fazer uma vistoria técnica nas ruas do bairro Coroado e também na Avenida Maneca Marques, lá no bairro Parque 10, para identificar os serviços necessários e incluir na programação para execução. A Maneca Marques tem esse buraco. Tive a oportunidade de conversar com o Antônio, ele falou: Larissa, faz 2 meses que eu sofri esse acidente. Falei, será que o buraco ainda está lá para a gente mostrar? Porque ele mora em outro bairro, ele nem mora ali por perto, ele mora lá no Novo Aleixo. E aí a nossa equipe foi até lá, na Maneca Marques, e não deu outra. O buraco ainda estava lá, 2 meses depois de ter resultado em um acidente em que o condutor da motocicleta teve a clavícula quebrada. Ainda bem
que o pior não aconteceu, porque é uma curva. Então, quem está vindo sequer tem visibilidade do que está acontecendo. É claro, né? As pessoas precisam reduzir, mas ainda assim é preciso ter atenção, é preciso fazer esse reparo, ainda que seja uma medida paliativa. E olha que eu sou super contra medidas paliativas, mas faz aquela operação tapa-buraco. A gente está entrando no período da estação seca, em que chove menos. Então, a gente espera muito que todos os reparos necessários sejam realizados.